Querido Deus e nosso eterno Pai, agradecemos mais uma vez ao Senhor nessa noite por nos encontrar mais uma vez aqui na tua casa e queremos neste momento, Senhor Deus, te pedir que o teu Espírito Santo venha se fazer presente aqui. Nessa noite, Senhor Deus, não seja um pecador falando, mas a tua palavra possa falar para nosso ouvido nessa noite. Toma nós em tuas mãos, como a cada filho teu que entrou aqui, aqueles também que não vieram, não sabemos qual é o motivo, mas nós agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido de todo mal. Amém. Nós aqui nessa noite para louvar e agradecer o teu santo nome, porque o Senhor é merecedor de todo o louvor e de toda a adoração. Amém. Tudo que já aconteceu aqui e pelo que vai acontecer ainda, seja tudo para honrar e glorificar o teu santo nome nessa noite. Então, nós estamos em tuas mãos, do nosso pecado, realmente nossa fé em nome de Jesus. Amém. Amém? Encontrado? Irmãos, quem aqui tem a Novo Tempo em casa? Quem tem a Novo Tempo aqui em casa? Quantos tem Novo Tempo aqui? Você sabe realmente o que é Novo Tempo? O que é Novo Tempo? O que é Novo Tempo? Às vezes tem pessoas que nem sabem que a Igreja Adventista tem um canal de televisão, né? Tem pessoas que nem sabem. De televisão e de rádio. Pois é, tem pessoas que nem sabem que a Novo Tempo tem um canal de televisão e um canal de rádio, né? E mensagens ao tempo todo. E muitas vezes, eu não sei se você, quem assiste já percebeu que lá não é igual às outras redes aí que tem comercial, tem propaganda, às vezes propaganda que indesejada, que você não quer ouvir. Você pode ver que a Novo Tempo, ela tem tudo que ela faz lá é tudo de acordo ao canal de televisão que eles publicam, não tem nada de propaganda de bebida, de nada. Já perceberam isso? Quem assiste no tempo? Sim. É um canal totalmente diferente dos demais. As propagandas deles é sempre mostrando o reino da esperança. Então por que eu estou com essa camisa? Para mostrar para nós a importância que a Novo Tempo tem hoje. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Para quê? Porque muitos de nós, às vezes, não têm pregado o Evangelho, né? Muitos de nós não temos pregado o Evangelho. Mas eu gostaria de ler o primeiro verso aqui, que está em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Alguém quer ler para mim aí? Quer ler para nós? O que diz? Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Quem foi que disse essas palavras aqui? Paulo, com sua sabedoria, diz assim: irmãos, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para quê? Para nos salvar. Olha só o que Paulo diz: eu não me envergonho de que Evangelho? Eu não me envergonho de andar na rua com minha Bíblia debaixo do braço. Eu não me envergonho de andar onde eu for com ela. Por quê? Porque é o poder de Deus para salvar a minha vida e a vida de todas as pessoas que queiram salvação. Amém. Então Paulo ele tinha orgulho de falar da palavra de Deus. Por isso que ele falou aqui: irmãos, olha, uma coisa que eu não me envergonho. Por que eu não me envergonho dessa palavra? Porque eu sei que ela é a minha salvação. Eu sei que ela é o poder de Deus para a minha vida. E por ela me diz o quê? Que o justo vai viver pelo quê? Pela fé. Ela está escrito lá que o justo vai viver pela fé. Aí eu quero falar aí, muitos de nós, irmãos, não vivemos essa convicção do Evangelho. E o tema da mensagem é a solução do pecado em Paulo. Podemos selecionar, podemos resolver o problema do pecado? O que vocês acham? Podemos ou não? Nós podemos ajudar na eliminação do pecado, na solução do pecado? O que vocês acham? Sim? Sim. Com certeza que podemos. Porque Paulo ajudou muitas pessoas aqui a resolver o problema do pecado que havia na vida deles.
Ou não ajudou? Como? Como que ele ajudou? Pregando esse evangelho para muitas pessoas. Como é que nós vivemos, como é que nós podemos viver livre do nosso pecado? Se nós não formos alcançados pela palavra de Deus. De que maneira que nós alcançamos realmente resolver o problema do pecado em nossas vidas? Conhecendo a palavra de Deus. E quando nós conhecemos a palavra de Deus e começamos a praticá-la, o que acontece? A nossa vida de pecado, ela tem que ter o quê? Um fim. Mas nós não podemos, mas eu não consigo viver sem pecar. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, é por isso que Paulo diz aqui: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que o Evangelho é o poder de Deus na minha vida, não só para mim, mas para judeus, para gentios, para todo ser humano. E quando nós, quem aqui sente prazer em pecar? Quem aqui sente prazer em pecar? Ninguém. Nós não sentimos o prazer de viver no pecado. Por quê? Porque nós sabemos que hoje a palavra de Deus ela fez a diferença na minha e na sua vida. E por isso nós hoje interrompemos aquela vida de pecado que vivíamos. Nós pecávamos por natureza. Nós pecávamos porque achávamos que o pecado era satisfatório para a nossa vida. Mas hoje não, hoje nós interrompemos esse pecado que nós vivemos. Então nós podemos ajudar também as outras pessoas a resolver o problema do pecado delas. De que maneira? Porque quando Cristo escolheu Paulo aqui, Cristo escolheu Paulo aqui para ser um assassino. Você sabia disso? Sabia que Cristo escolheu Paulo para ser um assassino? Ué, mas como assim? Como é que Cristo escolheu Paulo para ser um assassino? De que maneira? Você sabia? Ou não? Você sabia que Cristo pode tentar escolher eu e você também para ser assassinos? Porque a palavra de Deus diz que no momento que eu e você aceitamos a palavra de Deus e nos batizamos, o que acontece o que conosco? Nós morremos no pecado, nascemos para. E aí? Então Cristo escolheu Paulo para quê? Para ser um assassino. E escolheu eu e você também para sermos assassinos de pessoas. Trazendo elas aqui para quê? Para morrer para o mundo e nascer para Cristo. Amém. Então, por isso que Paulo se orgulhava do Evangelho de Cristo. Porque ele sabia que ele mesmo não tinha poder nenhum para transformar a vida de ninguém. Mas ele sabia que ele pregando o Evangelho de Cristo, ele sabia que a vida das pessoas estaria fazendo o mesmo exemplo. Quando nós entramos aqui, nós estávamos morrendo e ressuscitando para uma nova vida, como uma nova criatura. Muitas pessoas elas não dão muita importância para o batismo. Acham que o batismo é você entrar aqui e tomar um banho, sair daqui não, o batismo tem um grande significado nas nossas vidas. Por quê? Porque quando você entra aqui e você passa por esse processo de passar pelo batismo, é como se você estivesse morrendo. E tem uma pessoa aqui que nasceu há pouco tempo, né? Tem uma pessoa aqui que é uma criança no nosso meio, nasceu há pouco tempo. 7 anos está ali, ó. Você morreu para o mundo? Morreu para o mundo e nasceu para Cristo. É uma nova criatura. É uma nova criatura, irmãos. E por isso, nessa noite, eu queria chamar a atenção de vocês um pouco para isso. Às vezes nós não temos coragem de pregar o Evangelho. Às vezes nós não temos essa capacidade. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei ler. Aí às vezes a gente fica incapaz de às vezes pegar o Evangelho. Mas às vezes nós temos do nosso lado, às vezes na nossa casa, a novo tempo. E por que não falar no novo tempo? Por que não falar, não mostrar para as pessoas? Porque às vezes a maioria das pessoas hoje, ela tem internet, tem antena parabólica, e tudo é transmitido no novo tempo. E às vezes a gente conversa com tantas pessoas, né, que a vida tem com um vizinho às vezes, e às vezes esse vizinho nem sabe que existe a novo tempo. E por que nós não propagar a novo tempo para essas pessoas? O canal é o canal de quê? É o canal da esperança. A novo tempo é o canal da esperança. E às vezes a gente não propaganda a novo tempo para as pessoas. Por que não falar do novo tempo para as pessoas? Para que as pessoas possam realmente. E se você entrar lá, você vê lá tantos testemunhos de pessoas que alcançaram através do novo tempo. Pessoas que começam a estudar e começam a assistir,
e acaba se convertendo pelo Novo Tempo. Sabia disso? Você sabia que a Novo Tempo converte muitas pessoas por aí afora? No último treinamento que eu tive esse ano em Onápolis, a irmã contou uma história assim, que alguém entrou em contato com ela num sítio longe de Onápolis, e eles foram lá a encontro desse casal. Quando chegou lá, esse casal estava querendo se batizar e não sabia como se batizar. Eles tinham sido convertidos assistindo a Novo Tempo e estavam ali preparados para batizar. E quando eles chegaram lá, eles conversaram com eles e acertou tudo, e esse casal se tornando adventista através do Novo Tempo, lá no meio do mato. Então você vê a importância de nós propagarmos a Novo Tempo. Irmãos, certa vez, uma mãe observava o seu filho de 3 anos colocando gotas de água do mar que caía das suas mãos em uma concha de caracol, que tinha encontrado. A criança mergulhava as mãos na água e voltava repetidas vezes para apertar as mãos na concha. Quando a mãe lhe perguntou: o que você está tentando fazer? O menino respondeu: vou esvaziar o mar dentro dessa concha. Vai conseguir? Iria conseguir essa criança secar o mar dentro de uma concha? Só uma criança de 3 anos pode pensar que a água do mar pode acabar em uma concha de caracol. Então, por vezes, pensamos assim em relação à salvação. Quando pensamos que podemos alcançar a salvação fazendo penitência, ganhando mérito, dando uma oferta, fazendo algum sacrifício pessoal ou guardando os mandamentos de Deus. Isso não vai nos salvar. Estamos tentando esvaziar o mar numa concha. Tudo o que podemos fazer para sermos salvos é infinitamente insuficiente para pagar o preço da salvação. Amém. Muitas vezes nós estamos querendo ser salvos pelos nossos próprios méritos. Muitas vezes nós queremos ser salvos fazendo sacrifício. Muitas vezes nós achamos que vamos ser salvos guardando os mandamentos de Deus, mas nós não somos salvos fazendo nada disso. Por quê? Porque isso é insuficiente para pagar o preço que Cristo pagou por mim e por você. Nada que eu e você podemos fazer aqui, debaixo do sol, nada vai dar mérito nenhum para nós ser salvos. Por quê? Porque o que Cristo fez comigo e com você, dinheiro no mundo nenhum poderia pagar. Dinheiro no mundo nenhum poderia pagar o que Cristo fez comigo e com você. Por quê? Porque dando a sua vida, para quê? Para que eu e você pudéssemos alcançar a salvação. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Por quê? Porque Cristo um dia, Ele morreu naquela cruz pagando e resgatando eu e você que vivia no pecado. Amém. Lá em Abacuque, vamos abrir a nossa Bíblia, Abacuque está antes de Sofonia, depois de Nahum. Então, digamos, Abacuque era apenas praticamente uma parte, um livro, uma folha só. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2, verso 3. Amém? Encontraram? Abacuque está no Velho Testamento aí, antes de Zacarias, depois de Nahum, depois de Miqueias. Não, é bem difícil para achar, porque é só uma folha. Encontraram? Amém? Podemos ver? Diz assim, olha só a visão que Abacuque teve. Porque a visão ainda está para cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. O que Abacuque quis dizer aqui, com essa visão? Que a promessa que Deus fez, para quê? A promessa que Deus fez para vir buscar eu e você, por mais que eu ache que está demorada, ela vai fazer o quê? Ela vai se cumprir. Ela não se tarda, Jesus vai contar no mundo dos céus. E quando Ele contar no mundo dos céus, como é que tem que estar eu e você? Preparados. Preparados para quê?
Para subir com Cristo Jesus. Para ser salvos, para subir para o céu com Jesus. E Abacuque tem essa visão aqui, ele fala, ó, por mais que nós achamos que Jesus está demorando de voltar, ele está falando para nós aqui, ó, irmãos, não desanime, não deixe a esperança da salvação da sua vida morrer. Espere, porque você acha que está demorado, tá? Mas ele não tarda. Ele não tarda, ele vai contando no mundo dos céus para buscar, para cumprir a promessa que ele fez de buscar eu e você. Porque a prova, o que ele diz lá, que aonde ele está, ele quer que eu e você estejam lá também. Amém. 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 Essa foi a promessa que Jesus fez para nós. É por isso que Paulo tinha essa certeza no seu coração. Por isso que ele fala aqui que o justo vai viver pela fé. A graça de Cristo alcançou eu e você. Amém. Por isso nós estamos aqui. Não é pelos nossos méritos. Não é porque não é porque nós guardamos os mandamentos. Não é porque onde as pessoas estavam correndo para lá e para cá e nós estávamos aqui na casa de Deus. Isso não é mérito para eu e você ser salvo. Não é eu e você fazendo sacrifício que nós vamos ser salvos. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Isso não é mérito nenhum para eu e você ser salvo. Sabe por quê? Porque os méritos que era para ser feito, o sacrifício que era para ser feito, a penitência que era para ser feita, Cristo fez. Fez para mim e para você. Mas ele falou lá, eu vou fazer isso aqui e eu vou obrigar você a fazer por mim o que eu fiz por você. Foi assim que ele fez? Não. Ele fez toda essa penitência, todo esse sacrifício, morreu por mim e por você. Mas ele fala assim, ó, deu livre-arbítrio para eu e você fazer da sua vida e da minha o que nós queremos. Mas é agora. Mas o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque eu não tenho mérito nenhum para achar Cristo. Mas Cristo teve todo o mérito para nos encontrar e nós estamos aqui neste momento. Amém? Amém. Vamos abrir lá em Romanos, mais um versículo aqui. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Amém? Romanos capítulo 6, de 1 a 4. Quero que alguém leia para nós. E diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês e de nós, de todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Amém? Amém. Amém. Cristo quer que eu e você vivamos no pecado? Não. O que, continuamente pecado para que a graça aumente ainda mais? Será que Cristo se agrada que eu e você vivemos no pecado? Não. Para que a graça dele aumente ainda mais? Pelo que ele fez comigo e com você ainda, ele tem que continuar fazendo? Não. Ele quer que eu e você façamos o quê? Obstemos a cada dia do pecado ou deixando o pecado de lado? Ele quer que cada dia eu e você nos afastemos do quê? Do pecado, irmão. Porque quando eu e você, quando nós nos batizamos aqui, é como se nós tivéssemos morrido. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também morremos aqui para o pecado e ressuscitamos para quê? Para que andássemos em quê? Em novidade de vida. Amém. Olha só a palavra, Paulo diz aqui, para que nós andássemos em novidade de vida. Nós somos ressuscitados, irmãos. Amém. Nós somos novas criaturas em Cristo. Amém, Não Jesus. podemos pecar e achar que é normal nós vivermos no pecado. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. Cristo nos deu a oportunidade de nascer de novo. Cristo nos deu a oportunidade de viver agora em novidade de vida, mas não correr para o pecado. Porque nós sabemos que a consequência do pecado é o quê? É a morte.
A consequência do pecado é a morte. Ah, mas eu vivi tanto tempo no pecado e não morri. Mas espiritualmente nós vivíamos mortos, irmãos. Espiritualmente. Quando Jesus falou lá para Eva e Adão, se vocês trocarem o fruto, certamente vocês vão morrer. Eva e Adão morreu? Morreu no momento que eles trocaram o fruto? Não. Eles não morreram na hora que tocou no fruto. Fisicamente não, mas espiritualmente eles morreram. E tiveram que fazer o quê? Tiveram que se afastar do lugar que tinha sido preparado para eles viver a vida eterna, que era o paraíso. Eles teve que se retirar dali, porque a vida deles agora estava em pecado. E é por isso que nós somos pecadores através deles, mas nós não podemos nos acomodar com o pecado e achar que é normal. Porque o pecado vai trazer uma consequência, como ele trouxe para Eva e Adão também. Então nós temos que viver como? Em unidade de vida. Porque agora nós somos novas criaturas. Porque nós nascemos de novo. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também nascemos. O batismo simboliza o quê? Um sepultamento. O batismo simboliza o quê? Uma morte. Pensa aí. Imagine agora, eu, Renildo, nasci aqui, ressuscitei para uma vida. Aí daqui a pouco, o que acontece? Imagine agora, eu agora sair de uma vida de pecado e voltar a praticar todos os pecados que eu praticava antes para me procurar a morte. Por que é isso que acontece em nossas vidas? Quando nós nos batizamos aqui, fica a palavra de diz, Cristo apaga todos os pecados que nós cometemos. Nós saímos daqui com novas criaturas. E por que voltar atrás de novo para morrer de novo? Se nós agora temos novidade de vida, se Cristo agora deu a vida para eu e você, nova vida, porque nós estávamos mortos espiritualmente, porque o mundo, nós não conseguimos enxergar as coisas que o mundo oferece, aí nós conseguimos enxergar e nós praticávamos, Cristo falou assim, a partir de hoje vocês são novas criaturas. A partir de hoje eu não quero que vocês vivam no pecado. Vocês vão viver no meio do pecado, mas eu não quero que vocês vivam pecando, porque se vocês pecarem, vai trazer uma consequência para a vida de vocês. E é por isso que Paulo diz que eu me orgulho do Evangelho, porque o Evangelho mostrou para mim aquilo que eu não conseguia ver. Lembra Paulo? Como é que era Paulo antes de conhecer o Evangelho? Um homem cruel, um homem que perseguia os cristãos, um homem que matava os cristãos, zombava dos cristãos. Paulo achava que ele estava no direito, porque ele não conhecia o Evangelho. E é por isso que ele fala com tanta convicção, porque o Evangelho fez a diferença na vida dele, como fez na minha e na sua vida. Amém. Você acha que esse Evangelho só faz a diferença na minha e na sua vida? Não, pode fazer na vida das outras pessoas também. Mas como é que esse Evangelho vai fazer a diferença na vida das outras pessoas, se eu e você não pregar para elas? Se eu e você não falar para elas, como é que o Evangelho pode fazer a diferença na vida das pessoas, se ela não tiver o conhecimento do Evangelho, irmãos? E nós somos escolhidos para isso. Como Paulo foi escolhido, nós também fomos escolhidos. Para quê? Escolhidos para sermos esses mensageiros. Diz assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura e as coisas velhas já aconteceu o quê? Já foi para trás, é passado, tudo se torna novo. Então vê a importância do batismo, vê a importância de ressuscitar. Porque nós saímos dali como novas criaturas. O homem velho, Paulo diz, aquele homem velho morreu, ficou para trás, agora já não existe mais aquele homem velho. Porque agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Amém. Cristo vive em nós. Se Cristo vive em mim e você, nós vamos conseguir ver o pecado, mas não vamos sentir o desejo de pecar. E é assim que Paulo vivia. Eu fico imaginando aqui, irmãos, a dificuldade que Paulo tinha para pregar o Evangelho naquela época. Naquela época não tinha celular, naquela época não tinha televisão,
Naquela época não tinha rádio, naquela época não existia correio. Sabe como é que Paulo se comunicava com aquelas pessoas? Através de cartas. Paulo escreveu uma carta. Você já foi no tempo da carta? Você escreveu para uma pessoa aqui, você não sabia nem quanto tempo ela ia receber e você não tinha certeza se realmente aquela pessoa ia receber aquela carta. Você escrevia aqui, ia lá e botava, a pessoa pegava aqui, será que a minha carta chegou para fulano mesmo? Você nem sabia se aquela carta ia chegar. Se aquela pessoa que pegou sua carta, você ia entregar realmente para a pessoa a qual você direcionou ela. Era assim que Paulo falava, assim que Paulo comunicava com as pessoas. E quando ele não poderia, quando ele não escrevia a carta, o que ele fazia? Ele mesmo ia. E hoje nós temos toda a liberdade do mundo para pregar o Evangelho. Toda a liberdade. Nós temos televisão, nós temos rádio, nós temos celular, todos os meios. E nós não pregamos o Evangelho. Por que não ser, igual Paulo, como ele mesmo diz, sejam meus imitadores, assim como foi o Senhor de Cristo. A palavra Evangelho significa, literalmente, boa notícia. Esse termo era usado pelos mensageiros que traziam a notícia que o rei tinha alcançado. A vitória tinha conseguido libertar o seu povo do roubo e da destruição. Você talvez tenha procurado durante anos esperar a mudança na sua vida. Há uma boa notícia: Cristo venceu. E hoje você pode encontrar Ele e a salvação. E uma vida cheia de alegria e confiança. Por isso, te convido a decidir morrer para o pecado, nas águas do batismo, e nascer para uma vida. Toma essa decisão mais importante da tua vida. Oremos juntos pela sua decisão. Amém. Amém. Tem pessoas que você quer trazer para a casa de Deus? Amém. Pensa aí, pelo menos uma pessoa que você tem o desejo que ela esteja aqui. Pelo menos uma. Eu tenho, na minha mente eu tenho. Mais de uma. Eu tenho o desejo de um dia ver a minha filha de volta aqui. Amém. Um dia ela já teve, não aqui, mas já teve na casa de Deus e hoje se encontra afastada. Você acha que eu fico feliz por isso? Fico triste. Por que eu fico triste? Porque, igual a Abacuque falou aqui, por mais que eu ache que Jesus está demorando a voltar, por mais que eu ache que ele está tardando, mas um dia ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar, irmãos, e eu tenho orado a Deus que, antes que ele volte, que as minhas filhas aceitem nascer de novo aqui para viver em unidade de vida. Amém, Senhor. Eu aceitei há 22 anos atrás. Eu tenho orado todo dia. E por mais que eu e você não faça nada, mas nós possamos estar orando por essas pessoas, pela nossa família, para que elas possam ser alcançadas, porque por mais que eu e você ache que ele está demorando a voltar, mas ele vai cumprir a promessa dele, ele vai voltar. Amém. Eu não sei se eu e você vamos encontrar aqui com vida ainda, mas qual é a promessa dele? A promessa dele é que ele fala que mesmo onde nós estivermos, ele vai trazer nós de volta com vida para nos levar para o céu. Amém. Deve ser a minha e a sua oração nessa noite. Nós possamos sair daqui já com esse pensamento de orar. Orar para que nós possamos, assim, eu até falei na minha casa aqui ontem, vamos orar a Deus, se coloca nas mãos do Senhor e fala com Ele assim: Senhor, a partir do ano que vem eu quero trabalhar com alguém, para que eu possa trazer ela aqui para ocupar esse banco vazio. Faz um propósito com o Senhor, ore a Ele, peça a Ele, você vai ter certeza que Ele vai colocar alguém na sua vida, para que você possa estar trabalhando e um dia ela possa estar aqui junto conosco. Porque quando ele morreu, não foi só comigo com você, mas ele morreu por esse mundo todinho. E ele escolheu eu e você para sermos esse mensageiro, de trazer mais pessoas para serem salvas. Amém? Vamos colocar a pé, vamos orar? Santo Deus, nosso Deus Pai, louvado seja
Senhor Deus, e exaltado seja o teu nome a cada dia na nossa vida. Que teu Espírito Santo, Senhor, a cada dia, Pai, possa vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Que essa esperança que brota em nossos corações a cada dia não se morra, não se apague. Que essa luz que ainda está brilhando em nós, Senhor, que essa luz não venha se apagar. Amém. Senhor Deus, nós sabemos que o pecado ele devasta a vida de muitas pessoas, tem devastado a vida de muitas pessoas e continua devastando muitas pessoas. E todo dia nós vimos nas ruas, nós vimos, Senhor Deus, na televisão, nos jornais, muitas pessoas sendo destruídas através do pecado. Senhor Deus, um dia o Senhor nos deu o privilégio de morrermos para o pecado e nascermos com novidade de vida para viver eternamente. Amém. Mas não deixe, Senhor Deus, esse pecado que o mundo oferece aí fora atrapalhar a nossa caminhada contigo, Senhor. Mas que o teu Espírito Santo a cada dia possa habitar em nós e fazer com que essa esperança não venha morrer em nossos corações. Porque nós sabemos que, por mais que nós achamos que o Senhor está demorando a voltar, mas a tua promessa vai ser cumprida, Senhor. Ela vai ser cumprida nas nossas vidas, mesmo nós salvos, nós perdidos. Essa promessa vai ser cumprida, mas que ela possa se cumprir em nossas vidas, a cada dia nós salvos, Senhor. Porque nós não queremos perecer, nós queremos viver eternamente do teu lado, Senhor. Nós não queremos, Pai, perecer como muitos estão se oferecendo neste mundo afora, Senhor. Mas nós queremos continuar vivendo, porque no dia que o Senhor morreu, no dia que o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor nos está nos dando a oportunidade de também morrermos e ressuscitarmos. Amém. Continua nos abençoando, Senhor, fortalecendo a cada família da tua igreja, Senhor. A cada pessoa que veio aqui nessa noite. Eu não sei como cada um entrou aqui, mas o Senhor sabe. Se entrou alguém aqui nessa noite com o coração triste, por não ter tido um bom dia, o Senhor possa, Senhor Deus, fazer com que essa pessoa saia daqui renovada, transformada e abençoada pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Leve paz aos nossos lares. Começou mais uma semana desconhecida para nós, mas o Senhor sabe de todas as coisas, em presença de tuas mãos. Que nessa noite, que teu Espírito Santo possa nos guiar aos nossos lares e continuar nessa semana em nossas vidas. É isso que nós te pedimos nessa noite e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.